Major José Veloso, que é do Corpo de Bombeiros, está aqui comigo, porque nós vamos falar ainda muito sobre essa situação agora aqui na região de Teresina. Por exemplo, ontem à noite, a nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho dos bombeiros em algumas ocorrências. Ficou constatado que o efetivo não é suficiente para atender às grandes quantidades de chamadas que são recebidas nos últimos dias aqui na capital. Durante a noite, o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros convocou uma reunião de urgência. O objetivo foi elaborar um plano que possa combater os incêndios com mais rigor. Há 3 dias, Teresina está completamente coberta de fumaça. A informação que nos passam que a situação agora é uma situação mais tranquila, mas que ainda requer a devida atenção em virtude do tipo de combate que é feito na vegetação. O problema não é menos importante em outras regiões da capital. O fogo assusta e a fumaça incomoda. E a cada momento a situação só piora, principalmente por causa da falta de estrutura do Corpo de Bombeiros do Piauí. Só para se ter uma ideia, a corporação trabalha apenas com 3 viaturas como esta. E em cada uma delas deveria ter pelo menos 6 oficiais. Mas atualmente apenas 3 homens trabalham para combater os incêndios, sendo que um deles é o motorista. As equipes precisam se desdobrar para dar conta do mínimo que podem atender. Dá fora do normal hoje. Muito incêndio na cidade, ao redor também, na zona rural, toda a capital está demais. Tiveram tempo de descansar? Nem um pouco. Nós acompanhamos o trabalho do Corpo de Bombeiros em um dos chamados da noite. E lá estavam apenas os 3 que falamos há pouco tempo. Um oficial com a mangueira, outro auxiliando e o terceiro na direção da viatura. Então aí 3 bombeiros aí dentro correndo risco de vida, porque 3 bombeiros para enfrentar um negócio desse aí não é brincadeira não. Uma rua dessa aqui abandonada, sem facilidade de acesso, que a prefeitura se nega a limpar, diz que a rua é privada, não sei como pode ser. E se não, eles não conseguem passar agora com dificuldade, nós aqui estamos numa situação muito difícil, porque o fogo ficou muito alto. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 1.657 focos de queimadas em Teresina desde o início do ano até o dia 12 de outubro. 2 oficiais que preferiram não gravar entrevista afirmam que a corporação necessita de mais militares. Somente nos últimos 3 dias foram mais de 300 chamados e nem a metade deles foi atendida. Os aprovados do último concurso não foram convocados e o prazo encerra no próximo dia 24. Nós estamos com os militares em formação. É um tema que já é autorizativo por parte do governo para que nós façamos a convocação dos demais aprovados, mas o que hoje nos chama a maior preocupação realmente é o combate efetivo. Está aí a preocupação do Coronel Carlos Frederico, é o comandante da corporação, do Corpo de Bombeiros no Piauí. Vamos com imagens ao vivo agora de Teresina. Veja só como amanheceu a cidade. Isso aí não é neblina, não. Isso é fumaça que cobre Teresina desde as primeiras horas da manhã de hoje, resultado de muitos incêndios na capital registrados ontem à tarde e também na região metropolitana, que inclui as cidades próximas. Já já a gente vai falar da situação dramática lá na cidade de União, as margens da BR-316 em direção a Altos, da PI que leva a José de Freitas, muitos incêndios registrados ontem durante todo o dia, pelo visto agora de manhã também. A gente recebeu imagens também lá da morada do Planalto Uruguai, na região leste de Teresina, que nós temos imagens já de moradores também mostrando como amanheceu o dia, a cidade completamente coberta pela fumaça. Ontem à tarde, na região da Cacimba Velha, na zona rural de Teresina, os moradores dos sítios que estão naquela região tentaram de tudo para controlar as chamas com baldes, sem sucesso. Houve muita dificuldade para os motoristas também que passavam por causa da visibilidade. O Corpo de Bombeiros foi chamado também para controlar um incêndio de grandes proporções. Os veículos passavam com dificuldade pela Avenida Doutor Nicanor Barreto, na Zona Leste, próximo ao Clube de Ultraleves do Piauí. O fogo praticamente invadiu a pista, o que dificultou a visibilidade de condutores. Dói a vista, certo? E atrapalha a visão quando vem outro carro. Seria bom se as pessoas tivessem consciência e não botar fogo na mata, porque prejudica tanto a mata quanto os animais e a gente também. A gente passa numa queimaceira aqui, até capaz de bater em outro carro, né? Dificulta mais. O fogo invadiu o sítio dessa senhora,
que tentava apagar as chamas sozinha. Seu Domingo, outro morador da região, estava assustado e com medo do incêndio chegar à sua propriedade. A gente fica assombrado com esse fogo, né? Porque desde ontem que a gente tem esse movimento desse fogo aqui, chegou aqui na beira da estrada, né? Nós estamos agora bem ao lado da pista do Clube de Ultraleves do Piauí. Aqui, como vocês percebem, o matagal foi preservado, mas ainda tem muito fogo na região. E o vento contribui com que a fumaça se espalhe, dificultando, inclusive, a respiração das pessoas. O fogo também chegou até o sítio de Seu Bendito. Ele e toda a família reclamaram da dificuldade de respirar durante todo o dia. O lavrador comentou que o incêndio iniciou ainda na noite de terça-feira. 11h30 da noite, nós carregando balde d'água, que é uma mangueira que curta, nós lutando isso aqui tudo, apagando para lutar. Quando nós terminamos de apagar aqui, o fogo muda para esse outro lado. Eu cheguei lá e falei para um rapaz, o que nós podemos fazer aqui? Não chamei o bombeiro. Meu amigo, velho, quando deu 12 horas, o fogo caiu nesse campo do Ultraleve. Durante a nossa reportagem, não encontramos nenhuma viatura do Corpo de Bombeiros na região. E outro incêndio ameaçou casas de um condomínio fechado na zona leste de Teresina. O fogo chegou à casa do prefeito Solinei Silva, da cidade de Coelho Neto, no Maranhão. As chamas atingiram as paredes externas, uma mesa e parte da grama da casa também. Segundo moradores, por pouco o fogo não chegou a um botijão de gás que fica na parte externa da casa. O fogo começou por volta de 1h da tarde de ontem e chegou também ao muro por trás do condomínio. Acionados, os bombeiros chegaram ao local. 2 horas depois, conseguiram controlar as chamas. A fumaça ainda incomodava bastante os moradores até o começo da noite de ontem. Major Veloso, a gente mostra essa situação não só no interior do Piauí, a gente viu lá na região de Picos, na cidade de Santana, o desespero das pessoas. Aqui em Teresina, na região metropolitana, está fora de controle essa situação? Parece que está pior do que nos anos anteriores. Major, bom dia. Bom dia a todos. Certamente, a gente identificou essa situação esse ano, uma situação atípica. Nós estamos tendo essa seca sobre seca seguida, 5 anos seguidos, ou seja, e isso tem criado uma massa combustível na vegetação muito grande que tem provocado essa, vamos dizer assim, essa capacidade de propagação maior. A gente sempre reforça, esses incêndios são todos provocados pelo homem. Nós não 100% da ação é humana, me dizia aqui o Major Veloso. Não adianta a gente ver chamas assim, olha, que com risco de provocar acidentes próximos às rodovias, APIs, às BRs, essa cena urbana, quer dizer, a cidade coberta de fumaça, isso tudo é ação do homem. É a ação do homem, infelizmente. E isso tem provocado uma sobrecarga na estrutura de resposta do Corpo de Bombeiros. Toda a nossa estrutura, todo o nosso pessoal, todo o nosso material está sendo empenhado para objetivando essa questão. Inclusive, o Corpo de Bombeiros adquiriu recentemente viaturas novas e também adquirindo, inclusive, kits que são próprios para combate a incêndio e vegetação. A gente, inclusive, mostrou essa semana com o Major Egídio um equipamento novo, um instrumento novo que está sendo utilizado pelo Corpo de Bombeiros para ajudar no combate a incêndios. Mesmo assim, não há como dar conta de tantas chamadas. Sim, porque o incêndio e vegetação é interessante. Primeiro, não existe praticamente o combate direto. O caminhão de combate a incêndio, o carro, por mais acessível que ele seja, ele não consegue adentrar a mata. Então, ele tem que chegar numa determinada região, vamos dizer assim, onde o fogo está ameaçando atingir, e dali a gente utilizar o fogo contra fogo, esse fogo que vai ser utilizado para se encontrar com o fogo que vem como ameaça. Então, são técnicas, o fogo em vegetação, ele tem uma frente, um perímetro muito extenso. A verdade é que quando a gente tem uma situação dessa aí, nós temos o fogo que está atingindo a BR, mas temos a mesma fonte, a mesma origem, ela está atingindo diversos sítios, clubes e outros patrimônios que tem na região. Nos grupos de conversa de WhatsApp ontem, a gente ouvia muito esse desespero de pessoas que moram na zona rural de Teresina, que moram em sítios, que praticamente já são incorporados à realidade urbana da cidade, muito preocupados.